Meu cunhado empurrou os papéis na minha frente com aquele sorriso arrogante que eu conhecia tão bem. Assina logo ou vai se arrepender, ele disse, como se estivesse me fazendo um favor. Eu olhei para minha irmã, esperando que ela dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Mas ela só desviou o olhar. Foi nesse momento que percebi. Eles não estavam pedindo minha ajuda, estavam armando uma cilada. E quando a polícia bateu na porta 3 dias depois, nenhum deles imaginou que eu tinha guardado cada mensagem, cada e-mail, cada prova do que eles tentaram fazer comigo. Se você já passou por algo parecido ou quer saber como essa história termina, deixa um comentário aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal. A história está só começando. Meu nome é Helena Cardoso, tenho 32 anos e trabalho como contadora em Curitiba. Durante anos, construí minha vida com base em algo que meus pais sempre me ensinaram. Seja independente, não dependa de ninguém. E foi exatamente essa independência que me salvou quando tudo desmoronou. Meus pais morreram em um acidente de carro numa tarde chuvosa de maio. Foi tão repentino que nem consegui processar direito. Um caminhão perdeu o controle na BR-277 e em segundos, 2 vidas se apagaram. Eu e minha irmã mais velha, Gabriela, ficamos órfãs aos 32 e 35 anos, uma idade em que você acha que já superou a dependência dos pais, mas descobre que nunca está preparado para perdê-los. A dor ainda estava fresca quando 2 semanas depois do enterro, Gabriela me ligou. Precisamos conversar sobre a herança, ela disse sem rodeios. Não houve como você está? Ou está conseguindo dormir? Direto ao ponto. Marcamos na casa que foi dos nossos pais, aquela mesma casa em Curitiba onde crescemos, com o quintal cheio de jabuticabeiras e o cheiro de bolo que minha mãe fazia todo domingo. Quando cheguei, Gabriela já estava lá com o marido, Ricardo. Ele sempre foi do tipo que sorri demais, aperta sua mão com força excessiva e fala alto demais em reuniões de família. Trabalhava com vendas, segundo ele, mas eu nunca soube exatamente o quê. Naquele dia, ele me cumprimentou com aquele sorriso largo e "E aí, cunhadinha? Como você está aguentando?", que soou mais invasivo do que gentil. Gabriela abriu uma pasta com documentos. Mãe e pai deixaram o imóvel comercial da Avenida 7 de Setembro para nós 2. Meio a meio. Eu conhecia aquele imóvel. Era um prédio antigo de 2 andares que meu pai tinha comprado décadas atrás e alugava para um escritório de advocacia. Nunca imaginei que seria meu um dia. Precisamos decidir o que fazer, Gabriela continuou. Ricardo se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. O ideal seria vender logo. Essas coisas só dão dor de cabeça. A forma como ele disse dor de cabeça me incomodou. Como se o último pedaço dos nossos pais fosse apenas um problema a ser resolvido. Foi quando ele me chamou no canto da sala e disse: precisamos conversar sobre esse imóvel, em particular. Uma semana depois, Gabriela me chamou para jantar na casa dela. Era um apartamento espaçoso no bairro Água Verde, bem decorado, cheio de móveis planejados e aquele ar de revista de decoração que nunca pareceu natural. Ricardo nos serviu vinho, fez piadas sobre o trânsito de Curitiba, comentou sobre o frio que estava chegando. Tudo muito cordial, muito ensaiado. Depois da sobremesa, ele finalmente chegou ao ponto. Helena, eu tenho uma proposta. Ele abriu uma pasta e colocou papéis na mesa. Você assina sua parte do imóvel para a Gabriela. Isso facilita tudo. Eu cuido da venda, dos trâmites, de toda a burocracia. Quando o dinheiro cair, você recebe sua parte certinho. Sem estresse, sem complicação. Eu olhei para a Gabriela, esperando que ela explicasse melhor, mas ela só acenou com a cabeça, como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. Por que eu assinaria minha parte antes da venda? Perguntei, tentando manter o tom neutro. Ricardo sorriu. Porque se o imóvel estiver no nome de uma pessoa só, a negociação fica mais rápida. Comprador não gosta de dividir conversa com 2 proprietários. Confia em mim, eu trabalho com isso. Algo não batia. Eu era contadora, passava o dia lidando com documentos, contratos, transferências. E nada do que ele estava dizendo fazia sentido do ponto de vista legal. Preciso pensar,
eu disse. O sorriso dele murchou um pouco. Pensar? Helena, é simples. Estamos tentando facilitar para você. Mas eu não mudei de ideia. Saí de lá com uma sensação estranha no estômago. Aquele tipo de desconforto que você não consegue explicar, mas que te alerta que algo está errado. No dia seguinte, liguei para Marina, uma amiga advogada que conheci na faculdade. Expliquei a situação. Ela ficou em silêncio por uns segundos antes de responder. Helena, não assina nada. E me manda os dados desse imóvel. 2 dias depois, Marina me ligou de volta. Você sabe quanto vale esse imóvel? Eu tinha uma ideia vaga. Uns 300 mil, talvez. Ela soltou uma risada seca. Tenta 1.200.000. É uma localização privilegiada, Helena. Avenida Comercial, Ponto Nobre. Seu cunhado sabe disso. Meu estômago revirou. 1.200.000 reais. Dividido por 2, 600 mil para cada. E Ricardo queria que eu assinasse minha parte antes de ver qualquer centavo. Fui direto para a casa de Gabriela sem avisar. Bati na porta com mais força do que pretendia. Quando ela abriu, eu não esperei. O imóvel vale mais de 1 milhão. Você sabia? Gabriela piscou confusa. Ricardo disse que eram uns 400 mil no máximo. Então ele mentiu. E você acreditou sem questionar? Ela cruzou os braços. Você sempre foi a egoísta da família. Não vai mudar agora. Depois daquela conversa, as coisas pioraram rápido. Ricardo começou a me mandar mensagens todos os dias. No começo, eram educadas. Oi, Helena. Vamos resolver isso logo? Quanto mais demoramos, mais complicado fica. Depois de 1 semana de respostas curtas minhas, o tom mudou. Você está sendo difícil sem necessidade. Todo mundo quer tocar a vida, menos você. Gabriela também começou a pressionar. Ligava chorando, dizendo que eu estava criando um problema desnecessário, que nossos pais não gostariam de nos ver brigando. Eles deixaram esse imóvel para unir a gente, não para separar, ela disse, como se eu fosse a responsável pela tensão. Eu tentei explicar que só queria fazer as coisas do jeito certo, mas ela desligou no meio da frase. Numa quinta-feira, depois do expediente, eu estava em casa preparando um chá quando a campainha tocou. Olhei pelo visor. Ricardo. Sozinho. Respirei fundo antes de abrir. O que você quer? Ele entrou sem esperar convite, segurando uma pasta de couro. Vim resolver isso de uma vez. Colocou a pasta na mesa da sala e puxou vários documentos. Está tudo aqui. É só você assinar e pronto. Acabou o problema. Eu cruzei os braços. Não vou assinar. Ele riu, mas não foi uma risada de humor. Foi desdenhosa, quase cruel. Helena, você acha que é esperta, né? Ficou com esse papo de advogada, de valor de mercado. Mas você não entende nada de negócio. Entendo o suficiente para não assinar minha parte sem receber nada em troca. O sorriso dele sumiu. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos meus. Assina logo ou vai se arrepender. O tom era gelado, ameaçador. Não era mais uma sugestão. Era uma ordem. Sai da minha casa, eu disse, tentando manter a voz firme. Ele pegou os papéis lentamente, sem tirar os olhos de mim. Você vai assinar, Helena, de um jeito ou de outro. Depois que ele saiu, tranquei a porta e fiquei parada na sala, o coração batendo rápido. Não era medo exatamente. Era a certeza de que ele não ia desistir. Passei a noite acordada, repassando tudo na cabeça. No dia seguinte, liguei para Marina de novo. Ele me ameaçou. Preciso de ajuda. 2 dias depois, recebi uma notificação do cartório. Meu sangue gelou quando li. Alguém tinha dado entrada em um processo de transferência do imóvel. E a assinatura que constava no documento era minha. Só que eu nunca tinha assinado aquilo. Sentei na frente do computador e li a notificação umas 5 vezes, tentando entender o que estava acontecendo. Era minha assinatura, ou pelo menos uma imitação boa o suficiente para enganar um primeiro olhar. Mas eu não tinha assinado. Nunca. Liguei para a Marina imediatamente. Eles falsificaram minha assinatura. Ela pediu calma,
mas eu ouvi a preocupação na voz dela. Manda tudo para mim agora. E não fala com eles. Marina agiu rápido. Em 2 dias, conseguiu uma cópia autenticada da minha assinatura verdadeira em documentos antigos e comparou com a do cartório. Não batia. Os traços eram parecidos, mas havia diferenças claras. Isso é crime, Helena. Falsificação ideológica. Você precisa registrar um boletim de ocorrência. Mas antes de ir à delegacia, eu quis entender mais. Entrei no e-mail que meu pai usava para questões do imóvel. Gabriela tinha a senha também, mas nunca pensei que ela iria acessá-lo depois da morte dele. Eu estava errada. Lá estavam trocas de mensagens entre Ricardo e um homem chamado Paulo Mendes. As mensagens começavam 3 semanas depois do funeral dos meus pais. Imóvel está disponível. Valor abaixo da tabela para venda rápida. Ricardo tinha escrito. Paulo respondeu interessado. Eles negociaram um preço. 900 mil reais. 300 mil abaixo do valor de mercado. Nas mensagens seguintes, Paulo perguntava sobre a documentação. Ricardo respondia. Tudo certo. As 2 proprietárias vão assinar. Só questão de tempo. Meu estômago embrulhou. Ele não só estava tentando me enganar. Ele já tinha vendido o imóvel. Já tinha recebido um sinal de 200 mil reais e estava desesperado para conseguir minha assinatura para finalizar a venda e embolsar o resto. Se eu não assinasse, ele perderia o negócio e teria que devolver o dinheiro que provavelmente já tinha gastado. Fui mais fundo nos e-mails. Encontrei mensagens de cobrança, sites de apostas, avisos de dívidas. Ricardo devia mais de 300 mil reais para agências de crédito e casas de aposta online. Ele não estava tentando me ajudar. Ele estava se afogando e tentando me usar como boia de salvação. Imprimi tudo. Cada e-mail, cada conversa, cada comprovante. Marina montou um dossiê completo. Fomos juntas à delegacia. O delegado ouviu tudo com atenção, folheou os documentos e acenou com a cabeça. Vamos investigar. Mas com essas provas, é bem provável que a gente consiga um mandado. Na manhã seguinte, enquanto eles se preparavam para ir ao cartório finalizar a venda, a polícia bateu na porta. Eu não estava lá quando a polícia chegou, mas Gabriela me contou depois, aos prantos. Eles estavam tomando café, Ricardo revisando os últimos documentos, quando ouviram a batida forte na porta. 2 policiais civis, sérios, identificaram-se e pediram para entrar. Eles tinham um mandado de busca e apreensão de documentos relacionados ao imóvel. Ricardo tentou manter a pose. Disse que tudo era um mal-entendido, que eu estava exagerando. Mas quando um dos policiais mostrou a comparação entre as assinaturas, a verdadeira e a falsificada, ele empalideceu. Vou precisar que o senhor venha conosco prestar esclarecimentos. O policial disse. Não era um pedido. Gabriela entrou em pânico. Ligou para mim chorando, dizendo que não sabia de nada, que Ricardo tinha feito tudo sozinho. Parte de mim acreditava nela. Minha irmã sempre foi ingênua. Confiava cegamente no marido. Mas outra parte de mim, a parte que tinha sido chamada de egoísta, sabia que ela tinha escolhido fechar os olhos. Ela tinha aceitado a versão dele sem questionar porque era mais cômodo. A investigação avançou rápido. Ricardo confessou a falsificação, mas tentou minimizar dizendo que era só para agilizar o processo, que eu ia receber minha parte de qualquer jeito. A polícia não comprou. Encontraram as dívidas, os e-mails com o comprador, o sinal que ele já tinha recebido e gasto. Tudo veio à tona. O processo criminal foi aberto. Ricardo respondeu por falsificação ideológica e tentativa de estelionato. Gabriela pediu o divórcio 2 semanas depois. Ela veio até minha casa, os olhos inchados, e pediu desculpas. Não foi fácil aceitar, mas eu vi que ela estava destruída. Ela tinha perdido o marido, a confiança, a ilusão de que tinha uma vida perfeita. Quanto ao imóvel, permaneceu no nome das 2. Decidimos não vender por enquanto. O aluguel continua entrando todo mês e dividimos certinho. Gabriela está reconstruindo a vida dela, morando num apartamento menor, trabalhando como secretária. Não voltamos a ser como antes,
mas aos poucos estamos encontrando um jeito de sermos irmãs de novo. Só que agora, sem mentiras, sem manipulação. Aprendi algo importante com tudo isso. Confiança não é um cheque em branco. Nem mesmo para a família. Especialmente para a família, porque é justamente quem está mais perto que tem mais poder de te ferir. E proteger o que é seu não é egoísmo, é sobrevivência. E você? Já passou por alguma situação parecida na sua família? Alguém já tentou te manipular ou pressionar para assinar algo que você não queria? Conta aqui nos comentários. Eu leio todos e adoro saber que não estou sozinha nessas histórias. Se essa história te tocou de alguma forma, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E olha, tem uma história incrível esperando por você no próximo vídeo recomendado ali em cima. Você não vai querer perder. Até a próxima!